Oi! Tudo bom, pessoal? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também um pouco delicado, que é sobre o batismo. E para isso nós estamos hoje com o pastor Márcio, que é da igreja Holiness de Hadano, aqui do Japão. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado por ter vindo. E esse vídeo ele vai ser um bate-papo, né? A gente chamou o pastor para ele explicar pra gente o que é o batismo, o porquê que a gente tem que se batizar e a importância disso tudo. Vamos lá? Bom, para começar, será que a gente pode, né? Fazer uma oração? Sim, claro. Vamos Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. É um privilégio estar com Binho, a Larissa e com os nossos ouvintes. Que o Senhor possa abençoar, abrir os corações e as mentes para que a gente possa entender esse assunto tão importante que é o batismo. E eu pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesses momentos de bate-papo e nos direcionar nessa conversa. Agradecemos, pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, né? Pastor Márcio, o batismo, né? Resumindo, o que é o batismo? Batismo, a palavra batismo veio do grego, que significa submergir, mergulhar, imergir, e ela tem a ver com o ato de mergulhar, tem a ver com morte e sepultar o velho eu, a pessoa que vivia no pecado. Ela morre para isso, para essa vida, e quando ela sai da água, tem a ideia de uma vida nova com Cristo, de uma vida agora para Deus. Ele tem essa simbologia, né? E outro símbolo também é que no Antigo Testamento é uma maneira de mostrar compromisso de fé do povo de Israel com Deus era a circuncisão. E no Novo Testamento esse símbolo da igreja se tornou o batismo. Então as pessoas, para demonstrar esse compromisso, esse ato esse símbolo de fé e marca do cristão era através do batismo. É uma das maneiras de demonstrar o compromisso e a fidelidade e o compromisso com o Senhor. Tá. E qualquer pessoa pode se batizar? Desde que a pessoa, né, creia no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados e queira tomar esse passo de fé, né, de uma vida com o Senhor, a pessoa é convidada ao batismo. Agora, pastor, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas batizar agora não, deixa pra depois. O porquê? Qual a importância do batismo? Acho que uma das coisas mais importantes, no meu ponto de vista, é a questão de uma palavra do próprio Jesus. Ele fala, né, em Mateus, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batizando, assim, o ato da gente estar obedecendo aquilo que o Senhor falou é uma coisa muito importante, né? A gente crer no Senhor Jesus e também se batizar é algo que o Senhor está falando pra gente. Se você quer realmente servir, buscar ser discípulo do Senhor Jesus, é uma questão muito séria a ser pensada e decidida, né? O batismo é uma palavra que Jesus dá para os seus seguidores e é muito importante, né, na vida de um cristão. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que o batismo é um ato de amor também, que a gente faz porque nós amamos a Cristo, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a Deus, né? E então é algo que para ele é importante. O próprio Jesus se batizou, então ele está falando para me batizar, crer e batizar, então eu vou fazer porque eu amo ele, eu quero caminhar com ele, né? A imagem que eu tenho de batismo também é de um casamento, né? Se um casal de namorados está lá, vive um namoro, aí todo dia cada um vai pro seu canto, chega uma hora que eles vão pensar: não, a gente tem tudo em comum, a gente quer não ficar toda noite cada um indo pro seu canto, mas a gente quer viver juntos. Então, quando você
toma o passo de um casamento, agora vamos caminhar juntos, né? Por mais que tenham suas diferenças e dificuldades, é agora um caminhar a dois. Mais do que racional, uma decisão de coração, né? Eu amo esse Deus e eu quero viver para Ele, eu quero servir a Ele, eu quero buscar Ele toda a minha vida. Então, vestir a camisa é algo extremamente importante na vida cristã. Eu gostei desse paralelo que você fez com o casamento, porque é como se fosse, na verdade, uma aliança. E casamento é para você iniciar um momento novo, um relacionamento, e não é uma coisa que você está preparado, porque você vai iniciar algo em que você vai aprender a partir daquele momento. Né? Exatamente. E batismo, acho que a gente pode pensar talvez desse jeito, né? Por que Jesus se batizou? Se ele já era Deus, né? Filho de Deus, tal, na terra. Não tinha pecado nenhum, não tinha do que se arrepender. Um dos pontos sérios da questão do batismo é arrependimento dos pecados e tal, e Jesus realmente não tinha pecado algum. Mas, como exemplo, né, para toda a comunidade, os seus seguidores, e também entendendo que, né, para que se cumprisse toda a justiça de Deus, e também apoiando, era uma maneira de apoiar aquilo que João Batista estava ensinando, né, para que os seus seguidores, aqueles que queriam realmente buscar o Senhor, entendessem. Então Jesus ele toma essa atitude, né, de passar pelo batismo através de João Batista e apoia, né, todo o ensinamento que ele estava dando para os seus seguidores. A pessoa, assim, quando ela quer se batizar, né, o que ela precisa fazer? Tem algum preparo, algum estudo? A pessoa é só ir numa igreja e falar, eu quero me batizar e... O principal é a decisão, né? A pessoa tomar essa decisão, é algo pessoal, não forçado, não obrigatório. E depois cada igreja tem sua maneira de preparar, de dar estudos e mostrar o significado do batismo. Ela também entender a seriedade desse ato de fé que ela está fazendo. E através de algumas conversas, né, prévias antes do ato do batismo em si, cada igreja tem o seu preparo. É uma decisão assim, então, pessoal, e na verdade não existe uma hora certa ou hora errada, né? Depende da pessoa, na verdade, ela entender e querer, né? Isso é algo que a gente ouve com bastante frequência, a questão do preparo, né? Eu não me sinto tão preparado, eu não me sinto que é o momento, mas realmente não existe um pai que fala, agora eu quero ser pai, estou maduro o suficiente para ser pai, ou uma mãe que fala, agora eu quero ser mãe porque agora eu me sinto maduro o suficiente para ter um filho. É difícil, nunca a gente está preparado, né? Acho que o batismo também não é algo que a gente deve sentir, agora sim eu estou preparado para me tornar um cristão de carteirinha e um cristão que leva as coisas mais a sério. Não, é algo que você vai começar uma caminhada e você vai aprendendo. A gente também vai dar todo apoio como igreja para que esse processo de amadurecimento não seja só antes ou depois, logo depois do batismo, mas que seja a vida do cristão como um todo, né? E ele continue crescendo e amadurecendo como cristão. Para eu querer me batizar, eu preciso assim ser uma pessoa certinha, que sabe tudo da Bíblia? Ou é uma decisão assim que vem do coração, que desde que você esteja consciente da decisão que você está tomando, você pode ser batizada? Requisitos bíblicos. Requisitos bíblicos. Uma das coisas que eu penso é que se você tomar uma decisão só por uma questão lógica ou uma questão racional, pode ser assim, você querer conhecer muito a Bíblia antes de tomar uma decisão por batismo, talvez você nunca vai se batizar, porque a Bíblia é tão profunda e tão extenso os ensinamentos que a gente nunca se sente preparado, né, para se batizar.
Então a ideia de que eu me batizei, agora então eu não posso mais errar, ou estou num nível, num patamar acima do que uma pessoa que não se batizou, eu falei, isso é mito, é uma coisa assim que não existe na prática, porque a mesma tentação que você sofria antes de se batizar, os mesmos desejos que você tinha antes, você vai continuar tendo e você vai ter que lutar contra isso, né? A sua vida em relação a buscar a Deus tem que manter também a mesma fome, a mesma sede do Senhor, né? Então a gente tem que manter essa busca, essa luta também contra a carne, contra o pecado, contra as forças do mal, e a gente entender que não tem essa questão de estar preparado ou não, né? É uma questão de fé, né? Você vai iniciar uma caminhada com o Senhor. Uma dúvida também é assim, a pessoa pode batizar e, por exemplo, não batizei, mas não preciso da igreja, posso ficar em casa. Muita gente acha que não se batiza com esse medo de vou ter que ficar indo na igreja. Como é que a gente pode tratar isso daí? Uma das coisas que ela tem que entender é que faz parte da vida cristã fazer parte de uma igreja, ser membro do corpo de Cristo, como parte de uma instituição, né, que vai cuidar dela, que vai ajudar que ela entenda cada vez melhor e ela pratique seus dons e talentos dentro de uma igreja. Então é uma pergunta bem interessante, e que a gente possa entender que é importante a pessoa estar participando, pertencendo a alguma igreja. O batismo em si, ele tem um teor de submissão ao senhorio de Cristo e também ao corpo de Cristo, né? As atividades da igreja, né? Talvez essa questão do compromisso dá medo em muita gente, né? De que agora então eu vou ter que bater carteirinha lá na igreja, se eu não for o pessoal vai pegar no meu pé e tudo mais, vai perder a liberdade particular de ir ou não a uma igreja, vai se sentir obrigado agora a ir. Mas eu acredito que Deus ele não trata a gente com esse peso. Ele dá essa leveza da gente tomar decisões, da gente... se tem momentos que você realmente não está em condições de estar frequentando uma igreja e você precisa de um tempo para respirar, e não tem problema nenhum. A gente não vai chegar lá com uma carta de transferência ou de desistência, de cancelamento de membresia. A gente não vai fazer isso para uma pessoa. Mas assim, a pessoa entender que é importante ela frequentar uma igreja, isso a gente sempre vai bater nessa tecla. Se é uma pessoa agora quer se batizar, mas não quer frequentar uma igreja, talvez seja o momento de parar e pensar um pouquinho, porque está muito vinculado o batismo com a caminhada junto com alguma igreja. Porque é dentro da igreja você se torna parte do corpo de Cristo e você vai se desenvolver lá dentro, através dos seus dons, seus talentos, através de você ser moldado, através da comunhão com os irmãos. Isso implica em coisas que você vai ajudar e ser ajudado, e que você vai ter até momentos de também ser moldado através de diferentes modos de pensar e agir. Mas a ideia é sim a pessoa se batizar e se tornar parte de algum ministério. A igreja é uma escola assim, de vida cristã que não tem outro lugar. Então, se uma pessoa não se sente confortável por algum motivo a ir a alguma igreja, eu acho que ela tem que procurar entender o porquê que isso traz tanta aversão ou um sentimento de desconforto. Talvez a pessoa não encontrou uma igreja com qual ela se identifique mais, ou ela consiga desenvolver sua espiritualidade, sua vida com Deus. E dentro da igreja, Deus, assim, ele vai trabalhando essa questão de quebrar o nosso orgulho, de quebrar, assim, alguns preconceitos que a gente tem, de ensinar a gente a lidar com áreas que a gente tem muita dificuldade.
A imagem que eu ouvi outro dia de igreja era como se fosse uma arca de Noé, né? Onde lá dentro da arca, com todo o cheiro, umidade, aquele barulhada de animais, era muito ruim. Mas se você imaginar que você vai sair de lá para enfrentar a tempestade sozinho, e vai ser muito pior, muito mais arriscado. Então a igreja realmente tem seus pontos que precisam melhorar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer em vários pontos, com certeza, qualquer igreja, não existe igreja perfeita. Mas viver uma vida totalmente afastado e longe da igreja é um risco muito grande. E existe uma igreja assim certa ou aquela errada? Igreja perfeita não existe. Como escolher a igreja para ser batizado? É uma boa pergunta. Existem várias igrejas com várias linhas de pensamento e ritos, né, de atos que são diferentes uma da outra, igrejas mais animadas, igrejas mais tranquilas e calmas. A pessoa tem que entender qual é a igreja que ela se adapta melhor, né? Que ela se sente mais confortável, que ela sente que ela realmente busca a Deus e Deus fala com ela e Deus abençoa a vida dela neste lugar. E aí ela se compromete a fazer parte dessa igreja. É como se ela estivesse vestindo a camisa, e aí ela então estar servindo e ajudando essa igreja a crescer e fazer parte. Mas aí então, se ela se batizar numa igreja, aí ela na outra igreja vai estar valendo esse batismo? Na Bíblia fala que existe apenas um Deus e um só batismo, né? Então nós acreditamos, como igreja evangélica protestante, que um batismo só é o suficiente. Então, desde que ela realmente tenha feito isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendendo o compromisso dela com Deus e com a igreja, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus, independente de qual igreja, denominação que ela participe, é válido, né? Então, pelo menos na nossa denominação, nós aceitamos o batismo de outras igrejas cristãs que professam a mesma fé que a gente, né? Então não há problema em participar, se batizar numa igreja e futuramente frequentar uma outra igreja. E aquelas igrejas que batizam o bebê, esse batismo, ele é válido? Em Marcos 16, 15, 16, no finalzinho fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Então a questão de você precisa entender, tomar uma decisão, se é algo não... você foi batizado quando você ainda não tinha consciência, né? Mas você tomar uma decisão, você crer e você realmente entender aquilo que você está fazendo, é algo que a gente preza muito. E por esse mesmo motivo que a gente não pratica o batismo de bebês e nem crianças em idade crianças muito novas. Desde que o adolescente ou a mesma criança entenda a decisão que ela está tomando, né, e faça isso consciente, como algo que ela crê nisso, que é importante para a vida dela, a gente batiza, né, sem problema algum. Mas quando a idade é muito baixa e é algo que é totalmente feito porque os pais querem, a gente tem outro costume, que é a consagração e dedicação de crianças. Então a gente chama os pais, a gente ora por elas, os pais oram pela criança, aí consagram e dedicam aquela vida ao Senhor. Mas isso não conta como batismo. É uma oração de dedicação, de consagração dessa criança. Aí você falou assim que se batiza é salvo. Então quer dizer que se eu sou batizada, eu tô salva. Não nesse sentido, né? Eu acho que a questão da nossa salvação tem a ver com a nossa fé, a nossa atitude diante de Deus, né? Tanto é que houve aquela questão daquele que foi crucificado e ainda na conversa com Jesus ele falou: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então ele não teve tempo de ser batizado. Não teve tempo de ser cristão, né? Assim, de passar por todo esse preparo, ser batizado e aí ser salvo.
Ele foi salvo porque Cristo assim falou e através de Jesus ele foi salvo. Então Jesus é quem nos salva. Ele é o caminho para a salvação. A nossa fé, em Efésios fala, né, é pela fé, né, que nós somos salvos, né? Agora eu quero fazer umas perguntinhas assim aleatórias. Ui. Tá? Pessoa que é batizada, ela pode consumir bebida alcoólica? Entrar no assunto de bebida alcoólica, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Pela questão, a Bíblia ela não fala de total abstinência, assim, por exemplo, não pode pôr uma gota de bebida alcoólica na boca, é pecado. Não é questão de pecado ou não. Eu acho que o problema maior do consumo de bebida alcoólica é quando extrapola os limites, vai para o lado da embriaguez. A embriaguez, aí sim, ela se torna um problema, né? E aí um cristão batizado ou não batizado, ele tem que tomar cuidados, né? Porque o exagero do consumo da bebida alcoólica pode gerar riscos para si mesmo, né? E a gente, né, segundo a Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que zelar pelo nosso bem-estar, nossa saúde, nossa vida. A gente não tem outro versículo que fala que não devemos nos embriagar com vinho, com a dissolução, mas a gente deve se encher do Espírito. Então a gente entender que a bebida alcoólica pode gerar um descontrole total de si mesmo, das suas atitudes. E ao contrário disso, a gente deveria ser controlado e ser cheio da presença do Espírito Santo, né? Então um cristão ele tem que tomar cuidados assim de se vai consumir bebida alcoólica, que seja com muita moderação, que seja algo realmente consciente e de preferência em doses mais controladas, né? Sim. Ok. E na questão do sábado, esse negócio de guardar o sábado, pode ser batizado no sábado? Sim, sem problema nenhum. Não há problema nenhum. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Sábado, domingo, quando você quiser. Eu queria saber se os milagres de Jesus, eles vieram depois que Jesus se batizou. O batismo de Jesus foi um ato inaugural, né? Depois que Jesus se batiza, o ministério dele começa. Então tem a ver com o depois do batismo que começa o ministério de Jesus. Você falou que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa é batizada, ela recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa toma essa decisão por realmente ter a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem essa consciência de quem ela está entregando a sua vida, ela já passa a ser templo do Espírito Santo, não apenas num ato do batismo em si. Então, antes disso. Ela tomando a decisão por receber ao Senhor Jesus como o seu Deus, né? E fazer parte da sua vida, aí ela já se torna morada do Espírito Santo. Agora, batismo do Espírito Santo é um assunto para outro vídeo. Bom, é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui. Esperamos que com esse vídeo a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Se vocês ainda têm dúvidas, deixem aqui nos comentários, que nós estaremos respondendo, ou mesmo o pastor Márcio. Gente, o batismo, ele é muito importante e eu espero assim que vocês abram o coração para quem ainda não é batizado, para tomar essa decisão, porque o batismo ele é uma coisa assim que você externa, tá? A tua mudança interna, né? Desse caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o batismo ele é um ato de obediência e de respeito também, né? Pode-se dizer, para com o nosso Senhor. E é isso. Eu tenho mania de falar isso. E é isso. Bom, o primeiro passo para você que quer se batizar é crer. Crer de coração, né?
Porque não adianta você só tomar um banho e falar, já estou batizado. Não, na Bíblia diz que isso não é um batismo verdadeiro, né? O batismo verdadeiro é aquele que você faz consciente e de coração. Tá? Depois do batismo, muitas coisas boas acontecem, coisas ruins também acontecem, mas assim, é uma caminhada que você inicia junto com Cristo, com o Espírito Santo habitando em você. Então, eu espero assim que do fundo do coração vocês tomem essa decisão, né? E vocês se conscientizem da importância que é o batismo. Ele não é uma coisa assim que é a igreja que fala, o teu pastor, ou o padre, ou sei lá o que, o bispo, o papa. É Jesus que ordenou, tá? Então é uma coisa de extrema importância e é isso aí. Batismo é tudo isso e muito mais. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.